a balança da justiça e a bússola para os cavaleiros de Atena do século XX. Doco de Libra foi muito mais do que um simples cavaleiro. Ele foi guardião, referência, figura paterna, mestre e também um ser de sabedoria e conhecimento quando muitas dúvidas pairavam no ar. Doco, como mestre ancião ou como cavaleiro de Libra, com toda certeza ditou os rumos dos eventos da obra, mesmo de forma sutil, e marcou época em nossas memórias. Mas qual o motivo dele viver tanto tempo? Qual o motivo dele saber tantas coisas? Quer saber um pouco mais sobre Doco? Então se liga nesse vídeo que eu vou contar a trajetória bissecular do Cavaleiro de Libra. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Samuel Hermes aqui para mais um vídeo no canal. Desde já eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e assiste o vídeo até o final. Se você gostar, deixa já aquele like, é super importante para o canal. Fique bem à vontade para comentar, dar sua opinião. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Mas antes de começar o vídeo, só um aviso. Esse vídeo então vai ser sobre o Doco de Libra, mas o Doco do mangá clássico, do Saint Seiya, ou não vou adentrar em Next Dimension ou alguns outros spin-offs que ele tem participação. Vou salientar então alguma diferença e outra entre o anime e o mangá, mas vou entrar mais a fundo na participação do Doco e nos seus poderes, como eu fiz nos outros vídeos de todos os Cavaleiros de Ouro. Dito isso, então aqui seguimos com o Doco de Libra. Então vamos já começar sobre as habilidades do Doco, habilidades de luta e outras habilidades. Como todo Cavaleiro de Ouro, ele domina o sétimo sentido e ele também despertou o oitavo sentido para poder adentrar no mundo dos mortos vivo. Ele também tem aquelas tradicionais capacidades sobre-humanas como força, velocidade, agilidade e resistência. Uma outra habilidade adquirida que a gente percebeu foi a de ser um ótimo sensei, como vimos então no treinamento dele para Shiryu. E ensinar não é para qualquer um. Uma outra coisa que ele adquiriu foi o respeito. Sendo uma lenda viva da última Guerra Santa e mesmo com idade avançada, Doco é considerado ainda muito poderoso. E para completar, ele tem algumas técnicas extrasensoriais. É uma pessoa muito sábia que detém diversos conhecimentos, muita perspicácia e inteligência. E vemos isso inúmeras vezes durante a obra. Mas as suas habilidades de luta também têm técnicas especiais. Então vamos começar pela técnica mais básica, vamos dizer, que é o Cólera do Dragão. E o Cólera do Dragão a gente viu inúmeras vezes o seu pupilo Shiryu disparar. E na verdade ele é um socão, mas não um socão qualquer. É um soco imbuído com cosmo tão forte, capaz de reverter o fluxo da cachoeira de Rosan e também arremessar os seus oponentes para longe. Entretanto, essa técnica nós vemos que ela possui um ponto fraco, que é quando de forma inconsciente Shiryu abaixa o seu punho por alguns milésimos de segundo. E essa técnica deve ser evitada de ser usada quando quem a utiliza está com uma exaustão muito elevada. A segunda técnica que podemos ver é o Último Dragão. Nós não vemos Doco utilizá-la, mas vemos Shiryu utilizando ela e vemos que Doco diz para Shiryu que ele deve evitar essa técnica, pois ela é uma técnica kamikaze, em que é impossível o inimigo conseguir se defender, mas também leva ao fim daquele que a utiliza.
Tanto que Doku diz que para o último dragão só resta o arrependimento. E por último, ou melhor, penúltimo, temos a técnica suprema, o Cólera dos 100 Dragões. É uma rajada de cosmo gigantesca que se assemelha a diversos dragões. Essa técnica é executada de peito aberto, braços estendidos e mãos abertas. E o fluxo de cosmo é tão forte que pode lançar aquele quem a executa para trás, fazendo esse movimento reverso. E vemos então Doku utilizando essa técnica e ensinando o Shiryu a utilizá-la também na luta contra Xion. E agora sim, por último, temos uma técnica exclusiva do anime que vemos num flashback de Doku enfrentando Alberich 13º, quando o próprio Shiryu enfrentava o Alberich. Shiryu naquele momento então ele estava tendo dificuldades para enfrentar a unidade da Mãe Natureza. Então Doku comenta que ele conseguiu uma técnica antídoto para a técnica do inimigo, que é a harmonia da natureza, que é o nome que eu encontrei em alguns sites e fóruns. Não tenho certeza se é o nome certo, mas consiste exclusivamente em esvaziar a sua mente e se transformar praticamente em um espírito da natureza, fundindo-se assim a natureza e neutralizando o ataque. Dito isso, sobre as suas habilidades e técnicas, então vamos para a sua participação na obra. O Doku então ele teve muita importância narrativa para a obra. Em momentos muito tensos, os holofotes se voltavam para o Senhor dos Cinco Picos Antigos, sempre orientando e aconselhando os defensores de Atena, principalmente o seu querido pupilo Shiryu. Depois da última Guerra Santa, o Cavaleiro de Libra recebeu uma missão e um presente. A sua missão seria vigiar o selo de Atena que aprisionava 108 almas dos espectros de Hades. E o seu presente então seria um Misofeta Menos, que é uma técnica divina de quase morte, onde o coração tem os batimentos reduzidos e há um envelhecimento externo que é visto, mas um envelhecimento interno muito retardado. O seu coração então ele batia em um ano o equivalente a batimentos referentes a um dia, ou seja, em 243 anos o seu coração então bateu o equivalente a 243 dias. A sua aparência externa de um velho era apenas um casulo ou um exoesqueleto que estava protegendo a parte interna, que era a sua real forma, e camuflando um pouco também o cosmo real de Doku. Então, por que eu disse que essa técnica é um presente? Porque nesses 243 anos ele ganhou, na verdade, muito tempo, e tempo é um grande presente para todos nós. E ele aproveitou muito bem esse tempo, adquirindo conhecimento, se tornou uma pessoa sábia, e em diversos momentos em que todo mundo precisava desses conhecimentos, Doku estava ali para nortear todo mundo. Doku então foi o mestre, o sensei de Shiryu de Dragão, mas ele foi muito mais além do que um simples mestre. Ele foi uma figura paterna, tanto que ele adotou e criou a Shunrei. Foi aquela figura referencial de um pai que o Shiryu jamais teve, tanto no anime quanto no mangá, porque convenhamos, né? Que ótimo exemplo de pai é o Sr. Mitsumasa Kido, né? O Doku então ele moldou o caráter do Shiryu, não ensinando somente técnicas e conhecimentos,
mas sim mostrando valores e princípios que balizaram o caráter do incrível ser humano que o Cavaleiro de Bronze se tornou. Ou seja, ele se tornou aquilo que Doku sempre prezava durante toda a sua vida. E aqui então eu posso elucidar dois grandes momentos entre os dois. O primeiro deles é quando o Shiryu se sacrifica enfrentando Shura com seu último dragão. E aqui vemos então Doku indo às lágrimas, pois ali o seu filho de criação dava a Deus como um legítimo e honroso guerreiro de Atena. E o segundo é quando Doku então ele sai da sua crisálida e ensina a sua técnica suprema do Cólera dos 100 Dragões, como um pai que ensina o seu filho a dirigir um carro. E esse laço, esse envolvimento afetivo é literalmente marcado nas costas de ambos, onde Doku ele tem um tigre nas suas costas quando eleva o seu cosmo, e já Shiryu possui o dragão. Mas o que isso representa? Isso representa o equilíbrio, o Yin e o Yang da mitologia chinesa. Kurumada então nos agraciou com esses detalhes do equilíbrio espiritual que representa o equilíbrio e a justiça dos dois cavaleiros que trajaram a armadura de Libra. E o fechamento entre os dois ocorre quando Doku vai para o seu último ato diante do Muro das Lamentações. Mas ali ele sabia que tudo o que ele havia deixado nessa terra estava em boas mãos. Seu conhecimento, seus ensinamentos, seus valores, seus princípios, deixando Shunrei, a armadura de Libra, e Atena nas mãos de Shiryu. Juntamente então com a armadura de ouro de Sagitário, a armadura de Libra ela é muito importante durante a narrativa da obra. Mas descobrimos que Doku apenas é o Cavaleiro de Libra próximo ao início da Batalha das 12 Casas. E é dito que o Cavaleiro de Libra deve ter um senso de justiça enorme, pois Atena havia proibido a utilização de armas durante as batalhas, mas a armadura de Libra possui 6 pares de armas fazendo a sua composição, e essas armas podem ser utilizadas então por outros cavaleiros, contanto que o Cavaleiro de Libra conceda o uso destes artefatos. E devido então a essas armas, que Doku e a armadura de Libra então têm importância em diversos momentos. E um deles então foi quando foi cedido a Shiryu a utilização da espada de Libra para quebrar o esquife de gelo de Camus que aprisionava Yoga ali na casa de Libra. Mas é na saga de Poseidon que vemos uma importância muito maior das armas de Libra, que obviamente foram consentidas então o seu uso por Doku. Essas armas então foram utilizadas para a derrubada dos pilares do templo submarino do deus dos mares. E por fim, para fechar com chave de ouro, nós havíamos visto apenas Shiryu trajando a armadura de Libra, mas jamais havíamos visto Doku fardar esta armadura. E após 243 anos na luta contra Xion, Doku volta a usar a sua armadura. A participação de Doku então na fase do santuário, na saga do santuário, já se iniciaram logo quando ele viu as estrelas cadentes, os bebês chegarem à casa de Gêmeos. E o Doku logo viu que o terceiro bebê era uma coisa muito estranha e pediu pro Xion matar aquele bebê. Só que o Xion hesitou, e aí todo mundo já sabe o que aconteceu, né? O Lemur tomou conta do frágil corpo do bebê Saga. E também
apagou a memória do Doku e do Xion. Depois disso, então, os anos se passaram, os pequenos bebês cresceram, acontecendo todos aqueles fatos entre os dois irmãos. Ocorreu a morte do Aioros, que foi acusado de traição, o sumiço do Saga e a falta de contato do Xion. Passou-se daí mais um tempo e o Doku então juntou as peças desse quebra-cabeça e entendeu os planos de Saga. Nesse meio tempo ainda, ele estava treinando o Shiryu e também no anime ele teve mais um discípulo que era o Oco. E já próximo ao início da saga das 12 casas, quem aparece nos 5 picos antigos é o Máscara da Morte enviado então pelo Saga. E aqui então tem um grande embate e que quem sai vitorioso é o Doku. É verdade, teve um embate entre os dois, mas no campo das ideias. Pois o mestre ancião ele liquida com Máscara da Morte com apenas algumas palavras. Abre aspas. A injustiça jamais será justiça. Fecha aspas. Essas palavras liquidam com qualquer narrativa, pois mesmo o injusto, tendo algumas vitórias, essa vitória será sempre efêmera, pois seus preceitos não são baseados em verdade alguma. E já no final das 12 casas, é ele então que conta a todos os outros Cavaleiros de Ouro sobre os planos de Saga, de tudo o que houve durante esses eventos, que Aioros não é um traidor, Saga é um impostor e que Saori então era a verdadeira deusa Atena. Finalmente, então, chegando na saga de Hades, nós podemos ver os segredos e as missões de Doku revelados, como seu zelo de 243 anos do selo de Atena, a sua real aparência, o Misofetamenos e também o Cólera dos 100 Dragões. E aqui vou dizer uma questão particular minha, e eu acho que até o Kurumada foi muito inteligente da forma com que ele usou o Doku e o Xion nesta saga, e usando eles mais como mentores e não usando aquele enfoque principal no poder de luta deles, nas suas habilidades ou coisas parecidas. Por que eu digo isso? Porque na verdade eles são da geração anterior, não da geração atual. Isso narrativamente tiraria mais ainda o brilho dos Cavaleiros de Ouro de agora. E isso já aconteceu, porque eles poderiam ter brilhado muito mais, mas alguns acabaram não brilhando. Então, voltando aqui ao raciocínio. O Doku foi muito bem utilizado como mentor durante toda a obra, ele norteou muitas coisas, ele foi realmente um líder. O Xion também foi usado dessa forma no início da saga de Hades. Então, se fosse para haver um embate, que fosse entre os dois, já que ambos seriam da era antiga e ali eles poderiam mostrar como eram seus poderes no auge, tanto que é dito pelo próprio Xion que o auge do poder, do vigor, da beleza seriam com seus 18 anos, que era a idade que eles tinham ali naquele momento. E ali a gente pôde ver então seus poderes e um pouco do que seriam então, do que seria aquela Guerra dos 1000 Dias. Depois então dessa batalha contra o Xion, ele vai para o Castelo de Hades e ali então ele fala para os Cavaleiros de Bronze que para eles adentrarem no mundo dos mortos com vida, eles deveriam então despertar o Araya Shiki. Ele também adentra no mundo dos mortos e ali a gente vê muito pouco do Doku. Só que ele chega naquela parte crucial que é do Muro das Lamentações e como eles poderiam fazer um acesso lá para os Elísios. Então ele que diz que para atravessar o Muro das Lamentações era necessário juntar os 12 cosmos dos Cavaleiros de Ouro, pois as armaduras de ouro elas estavam na elíptica do Sol,
Com isso, elas foram banhadas pela luz do sol e em seu interior existe uma infinita fonte de luz solar. E se já não bastasse tanta informação, ele dá uma última informação e uma missão para os Bronze Boys, que era destruir o verdadeiro corpo de Hades que repousava nos Elísios. E que para chegar aos Elísios, eles deveriam atravessar essa hiperdimensão. E que para chegar aos Elísios, somente os deuses conseguiam chegar lá. Todavia, a armadura dos Bronze Boys possuía o sangue de um deus, o sangue de Atena, que reviveu essas armaduras, então era bem possível eles poderem concluir esta missão. Então é isso aí, meus amigos. O Doku com certeza teve muita importância narrativa para a obra. Além dele ser bastante poderoso, ele é o bastião da justiça e conseguiu passar muitos conhecimentos para aqueles que viveram ao seu redor. Acredito que o Doku seja o Cavaleiro de Ouro preferido de muitos aqui que estão assistindo. Então comenta aqui embaixo se ele é o seu favorito. E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!